Olá, meu nome é Cláudio, eu sou pneumologista pediátrico. O objetivo dessa aula é ser bem curta e ensinar o uso do aerosol dosimetrado e do dispositivo inalatório com aerocâmara. Esse dispositivo ele acaba tendo a vantagem sobre outras formas de dispositivos inalatórios pelo fato dele ser rápido de ser feito, ele tem uma maior deposição pulmonar da medicação e ele consegue, consequentemente, ser mais barato e mais eficaz do que outros métodos. Quando a gente pensa, então, em fazer o uso dessa forma de dispositivo inalatório, o aerosol dosimetrado seria uma medicação como essa. E para ser feita, em especial na criança, ela sempre precisa também da aerocâmara, que seria esse dispositivo. A aerocâmara também é conhecida como espaçador. E quando feita, ela pode ser feita com a medicação, com a criança colocando a boca diretamente aqui no bocal, ou também usando a máscara. O uso com a máscara ou sem a máscara varia pela faixa etária da criança, que a gente usa um corte de 6 anos. Quando a gente vai fazer essa medicação, é muito importante que seja supervisionado por alguém que já conheça essa técnica, porque frequentemente um dos maiores erros e dificuldades do tratamento de uma criança que faça uso desse dispositivo é não usá-lo de forma correta. Então, eu vou demonstrar como é que faz o uso dessas duas formas, tá? Então, sempre que for fazer, apesar de ser bastante intuitivo, é que a gente sempre precisa tirar aqui a tampinha do aerosol dosimetrado. O aerosol dosimetrado também é conhecido popularmente como bombinha, o que não é um nome muito adequado. Então, a primeira coisa, a gente tem que sempre tirar aqui a tampinha. Algumas aerocâmaras, elas vêm também aqui no bocal, também com uma tampa. E também, apesar de novamente ser intuitivo, é sempre importante retirá-la. Quando a gente pensa na criança acima de 6 anos, ela já tem uma capacidade um pouco maior de entender a técnica e fazer diretamente do bocal. Quando que a gente pode, então, fazer com o bocal diretamente? Na criança acima de 6 anos ou naquela que já tenha uso prévio desses dispositivos, de forma que já tenha uma familiaridade com o método. Então, a primeira coisa é sempre tirar a tampinha, a gente sempre agita, para cima e para baixo e acopla. No que a gente acopla antes da criança fazer, a gente pede que ela faça uma inspiração máxima, seguida de uma expiração. Nesse momento, a gente aperta então o jato, a criança faz uma inspiração profunda e segura o ar preso por 10 segundos, que é o que a gente chama de apneia inspiratória. Feito isso, então, ele solta o ar e, se for o caso de precisar de um segundo jato da medicação, esse processo todo é repetido. Lembro que quando há a prescrição de mais de um jato, esses jatos nunca devem ser feitos de formas sequenciais com o mesmo processo de não tirar o dispositivo da boca. Por exemplo, o ideal é que faça todo esse processo e não que se faça 1, 2, 3, 4 e faça só uma inspiração profunda de 10 segundos seguida da expiração. Então, para cada jato, para cada puff, sempre repetir o processo do passo inicial. Feito isso, a gente tem que tomar um outro cuidado, que algumas medicações elas precisam de higiene oral depois do uso. Essas medicações são os corticosteroides inalatórios. Dentre eles a gente pode citar a beclometasona, fluticasona e a budesonida, que a criança precisa, depois de fazer a medicação, fazer o enxágue da boca, tá? Para evitar alguns efeitos colaterais. Então eu quero demonstrar como é que isso é feito, tá? Deixa eu chamar aqui o nosso voluntário, Alexandre. Então, a primeira coisa, a gente então agita a medicação, em seguida acopla na aerocâmara. Então, a gente pede para que faça uma inspiração máxima, puxe todo o ar, solta. Isso. A gente coloca na boca, aperta o jato, puxa bem fundo, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode soltar. Caso haja necessidade, então, de um segundo jato, esse procedimento todo é repetido, lembrando sempre da necessidade de lavar a boca em caso do corticosteroide inalatório. A segunda forma de uso, então, é também utilizando agora a máscara acoplada aqui à aerocâmara. A máscara, quando acoplada à aerocâmara, a gente utiliza nas crianças menores de 6 anos como via de regra, tá? Nas crianças até mesmo maiores de 6 anos que não têm familiaridade com o método, também é um bom momento de ser utilizado nessa primeira abordagem, colocar a máscara.
Pode-se tentar inicialmente só com bocal? Pode, mas se não tiver sucesso na tentativa, vale então colocar a máscara, conforme a criança melhorando, principalmente se ela chegar num quadro de exacerbação, a gente gradativamente vai então retirando a máscara, se for maior do que 6 anos. Caso contrário, a gente mantém sempre com o uso da máscara. Diferentemente do uso apenas com o bocal, aqui a gente não precisa que a criança faça a inspiração máxima e nem a expiração máxima. Isso daqui é feito com o que a gente chama de volume corrente. Então a gente vai acoplar a máscara e a criança vai, se possível, abrir um pouco a boca e fazer a contagem de 10 incursões respiratórias, ou às vezes, se tiver muita dificuldade de fazer essa contagem, marcar 30 segundos, uma coisa ou a outra. Importante que, quando é feito com a máscara, essa máscara esteja bem vedada ao rosto da criança, diminuindo ou não tendo escapes ao redor para não ter perda da medicação, e que a criança não esteja com chupeta e também sem o catéter de oxigênio. Quando for feito, então, o ideal é que seja a criança, isso seja retirado, o catéter também, para que não seja perdida essa vedação ao redor da máscara. Muito importante também, tanto com a máscara quanto sem a máscara, que essa criança esteja sentada ou de pé e não deitada, porque quando faz deitado, a medicação não tem sua propulsão de forma adequada. Então, quando a gente vai fazer com a máscara, o procedimento ele é basicamente o mesmo, onde se agita a medicação, você acopla. A máscara, ela não apenas é colocada, mas ela tem que ser aberta. Você abre e solta no rosto da criança para ter uma vedação mais efetiva. Aperta-se o jato, conta-se então 10 incursões respiratórias ou 30 segundos e tira do rosto da criança. Lembrando também que se for uma medicação que tem um corticosteroide inalatório, lavar a boca da criança e também lavar o rosto. Novamente aqui eu vou pedir para o Alexandre para ajudar a gente. Então, a gente agita a medicação, aí pede para que abra um pouco sua boca, pouca coisa, e a máscara então ela é aberta e acoplada. Máscara bem vedada em cima e embaixo, a gente aperta o jato e a gente conta então 10 incursões respiratórias ou então 30 segundos. Feito isso, a gente tira a máscara, lava o rosto e lava a boca. De forma bastante objetiva, essa é a forma de uso do spray, do aerosol dosimetrado, com o espaçador e a aerocâmara, com a máscara ou sem a máscara. É uma medicação que, principalmente no período da pandemia do Covid, está ganhando uma maior visibilidade e a tendência é que cada vez seja utilizado de forma mais ampla nos serviços. Lembro também que, em alguns casos, a gente precisa tomar cuidado aqui no spray com a quantidade de doses que restam ainda no dispositivo. Algumas medicações elas contêm um marcador de doses, que conforme vai sendo feito o uso, essa quantidade de doses vão diminuindo. Uma forma que a gente tem então de que isso seja monitorizado para não que seja feita a medicação apenas o gás, porque conforme utiliza-se a medicação, os sprays vão sendo liberados, chega um momento em que as doses da medicação acabam e o que apenas sai é o gás propelente. Para que isso não aconteça e não corremos o risco de não administrar a medicação, a gente precisa de formas de que isso seja monitorado. Uma forma que se tem é colocar uma nota adesiva grudada aqui no dispositivo e para cada uso, para cada jato utilizado, seja feito uma anotação, seja feito um cheque. Lembro também que a primeira vez que o dispositivo for utilizado, assim que aberto, ele tem que ser liberado 2 jatos para o ambiente, para que consiga então ver primeiro ver se ele funciona e para que a medicação esteja preparada para uso, e não abrir e já fazer uso diretamente. Então, essa era a ideia, era uma instrução bastante curta para orientar o uso adequado e até melhorar o tratamento do nosso paciente que busque atendimento. Muito obrigado.